Vou começar, então, apresentando, né? Vou pegar a minha apresentação aqui. Deixa eu fechar esse lado aqui. Todos estão visualizando? Estão visualizando a apresentação? Só para Sim. confirmar? Sim? Legal. Então, estamos no primeiro módulo, estamos aprendendo bastante aí nesse mergulho. E o objetivo hoje, como eu falei, né? Vamos conversar sobre duas situações, né? É a voz da consciência e as tendências instintivas, mas sempre voltada à consciência, porque a gente vai aprofundar nesses dois campos aqui hoje. E sempre um olhar da psicologia espírita, né? Então, vamos começar. Já vou trazer, até a Lucinaura mostrou, né, na aula passada, esse livro, Ação e Reação, é um dos livros, né, da série aí, A Vida no Mundo Espiritual. Então, muito importante, né, pessoal, porque a gente sabe que a tarefa do nosso irmão, a gente aprendeu a chamar de Chico, né? E ele falava, ele era um cisco, né? Algo muito pequeno, né? Comparado à imensidão, né? E um espírito muito maduro, então uma tarefa grandiosa ele veio aqui e deixou e fez muito bem, né? Então esses livros vêm realmente, né, ali da espiritualidade maior, né, do mundo maior, né? Então a gente lê com muita atenção tudo e for colocado ali, não é o André Luiz falando, né, e pelo espírito André Luiz. A espiritualidade maior, ela não tem mais vaidades, né, de querer se aparecer. Então, a gente sabe que são mentes grandiosas e trouxeram toda essa informação com autorização, né, de algo muito maior. Então, a gente precisa ler com muita atenção. E a série e a vida no mundo espiritual é muito rica. Feito essas observações, né, trouxe aqui um trechinho, né, eu tirei da palestra lá dos comentários do instrutor, né? O capítulo diz assim, comentários do instrutor, mas é algo muito rico, né? Então ele começa ali, ele vai dizendo para nós assim: cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu e sonha com estar, e um vasto manto do inferno e plasmou para si mesmo. Vamos aí guardar para nossa reflexão agora, porque eu vou parar de apresentar e a gente vai conversar, mas gravem muito bem isso. Ele está dizendo assim, a gente, quando encarna, nós somos espíritos endividados, não vamos esquecer disso, nós somos comprometidos perante as leis de Deus, né? Então, nós temos muitas dívidas perante as leis. Então, quando a gente vem mergulhando na carne, nós vamos transportar, né? Porque o Espírito vai fazer esse mergulho, vai estruturar todo esse campo que nós estamos estudando aqui da alma, e aí nós vamos trazer e para a carne, para o corpo biológico, né? Uma réstia do céu e sonha onde está. Então vamos pensar aí, onde está essa réstia do céu e nós sonhamos com estar? E onde está o vasto manto do inferno e nós plasmamos para nós mesmos? Vou dar um tempo aqui, né? Dar um ponto para a gente possa refletir. Então, nessa observação e esse instrutor nos traz, aonde está nas instâncias? Nós aprendemos na aula passada e nós temos três instâncias ali, a espiritualidade, ou muita didática, né? Chamou do castelo de três andares, o inconsciente ou subconsciente, né? Nós temos a consciência e nós temos a superconsciência. Luiz,
essa recha do céu, né? Ele vai dando essas formas, né? É algo que a gente aspira a estar, o que a gente busca, o que a gente já compreende, né? E das leis de Deus. Onde está isso? Em que instância está isso? No inconsciente, no consciente ou no superconsciente? Rosimeire? Então, essa resta, eu acredito que ela está na torre, que é iluminada, né? No superconsciente, né? Muito Que é bem. aquilo que aspiramos, aquilo que nos conecta e que sempre estamos brevemente, quando conseguimos, nessa instância. E a do inferno no porão, né? No inconsciente, trazendo os vícios, as coisas ruins e os traumas que nós adquirimos nas sucessivas encarnações, né? Parabéns, é isso mesmo, Rosimeire. Gostei de ver. A gente precisa fazer essa associação. Pessoal. Tudo que a gente for ler agora, como nós estamos adentrando nesse campo da psicologia espírita, quando eu falo psicologia espírita, vocês já entenderam, né? A visão da doutrina espírita sobre a alma, né? Onde a psicologia vai chamar de psique, da mente, nós vamos chamar de alma, é a origem lá atrás, né? E psique é a questão da alma. Enfim, mas como a nossa irmã Rosimeire colocou, esse inferno, né? E a gente vai estudar essas figuras arquetípicas, como a gente já falou, são figuras. Então, o instrutor está dando essas figuras. Então, esse inferno, e nós plasmamos, e nós construímos, nós vamos estudar muito isso, né? A questão dos nossos hábitos ainda arraigados a interesses rasteiros aí do mundo, né? Então, nós temos vários condicionamentos, nós vemos várias tendências ainda ligadas aos interesses aqui. E tudo isso está no porão, como a nossa irmã Rosimeire colocou. São conquistas nossas, é a nossa argamassa. Agora, nós, pelas experiências que nós passamos, nós vamos abrindo os olhos também. Nós vamos compreendendo as leis que regulam a nossa vida espiritual. Nós vamos entendendo as imperfeições e habita ainda a nossa alma e o que nós precisamos fazer para vencer isso. E tudo isso também vai para essa instância, como a nossa irmã colocou, esse farol é o superconsciente. Também é conquista, mas não ainda sedimentada, consolidada. São aspirações, são entendimentos, são compreensões. Não é aquilo que somos, mas aquilo que já compreendemos e entendemos no atual momento evolutivo. Então, isso é importante. Então, quando nós encarnamos, nós não devemos esquecer esse ponto, né? Aí, Luiz, mas eu apago a memória. Nós vamos estudar isso aqui, a aula é para isso. Mas ficou claro, pessoal, a observação? Então, vamos prosseguir. Vamos aí compartilhar de novo. Ficou legal, né? E nossa irmã ajudou e a gente vai caminhar, né? É importante, como eu falei, a colaboração, né? A gente vai se ajudando. Posso tomar uma palavrinha, Luiz? Pode, eu não estou te vendo mais, mas eu vou ouvir aqui. Pode falar. É o seguinte, eu, eu concordo com tudo isso que você está falando, porque nós estamos nos evoluindo. Cada vez que nós aprendemos uma lição, cada livro que a gente vai adquirindo e vai entendendo o conteúdo do livro, a gente vai tirando experiências e vai sanando alguma coisa. Mas desde uma vez que nós estamos num planeta de karma, expiação e agora regeneração, eu acho um pouco difícil de chegar até esse patamar que você está falando, mas o objetivo é esse, né? Mas talvez mais para frente, com mais estudo. Mas, infelizmente, com o planeta Terra, nessa fase que nós estamos vivendo, eu acho um pouco
isso, mas temos que ter muita força de vontade e estudo e a se aprofundar mais nessas matérias, que é fundamental para a gente poder viver melhor. Não, isso mesmo. E hoje nós vamos conversar sobre tudo isso. A parte daí, ó, né? Ele acentuou para nós, até aí, na verdade, né? Então, uma resta do céu e sonha estar. Isso está no superconsciente. Não quer dizer que nós já somos isso, mas nós já compreendemos, entendemos, e nós compreendemos e entendemos muita coisa. Nós vamos ver isso. Agora, não é porque a gente já compreende, a gente já entende e já faz parte de nós na questão da conquista, não, não. E faz parte da conquista está aí, né? Está aí. Luiz, nós só temos coisas ruins, né, no inconsciente? Não, nós não temos só isso, né? Mas essa observação e esse irmão nos faz é para acender luz, né? E a gente enxergar, e nós temos uma vastidão aí de imperfeições e devemos trabalhar, não devemos esquecer isso, tá bom? Então vamos com calma. Vou trazer agora uma reflexão, né? Está no Livro dos Espíritos. Vamos prestar atenção a essa pergunta, pessoal. Vamos prestar bem atenção a essa pergunta. A resposta mais ainda, mas a pergunta, tá bom? Primeiro vamos aí refletir sobre a pergunta. Então, Kardec nos diz assim, vai perguntar essa espiritualidade maior, né? Então, Kardec fala, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Vamos prestar atenção na pergunta. Então, o que ele está perguntando para esses irmãos, essas irmãs, que já estão em outro patamar, né? E ali ele está perguntando assim, ó, antes de se unir ao corpo. Então, nós estamos no mundo espiritual, como nós chamamos, ou no mundo extrafísico. Estamos sem um corpo biológico. Então, tem uma estrutura ali. Ele não chamou o homem nem a mulher, ele chamou a alma. É uma estrutura, né? Mas nós sabemos, quando nós desencarnamos, a estrutura é bem parecida com o que a gente está encarnado, mas é parecida, não é igual. Por isso ele chamou de alma, ele já colocou alma, tá bom? Só para a gente compreender. Ele está perguntando o nível de consciência, quando estamos do outro lado, é diferente do nível de consciência quando nós estamos encarnado? Então, é isso que ele está perguntando. Ou seja, do outro lado, a consciência se amplia, se amplifica, e aí a gente conhece melhor as leis, quando eu falo a lei de Deus, as leis que regulam a nossa vida espiritual, né? Do que quando nós estamos encarnados. Então, nós vamos dar um ponto aí, né? Vamos dar um ponto, porque nós precisamos refletir primeiro na pergunta de Kardec. Vamos com calma. Então, ele está perguntando se, quando estamos fora do corpo biológico, nós falamos que temos uma outra estrutura, não vamos aprofundar, porque aí não é o momento para isso. Por isso que eu perguntei quantos espíritas tinha, e a maioria são. Nós temos uma outra estrutura que nós chamamos de corpo espiritual perispírito, não é? Quando nós estamos lá, a consciência, ela se amplia, nós conseguimos enxergar mais coisas sobre nós, e nós não enxergamos quando estamos aí na matéria. O que vocês acham? O que os espíritos responderam para Kardec? Quem pode participar, pode falar, comentar, a gente vai ver a resposta, mas é importante a gente comentar também, né? Não tem erro, não tem acerto aí, pessoal. A gente entende, tá bom? A gente entende. Rosimeire, sua mão ainda está levantada. Se você quiser baixar aí, só para eu ver quem vai levantar, né?
Se vocês estiverem tímidos, eu vou trazer a resposta e vou trazer novamente para a gente refletir, tá bom? Então, vou trazer a resposta. Opa, alguém levantou a mão. Cristina? Foi eu, Luiz. Olha, eu não vi a resposta, eu vou dar minha opinião. Eu acho que quando nós somos espíritos, a nossa consciência, ela é outra. Então, e quando nós reencarnamos, o corpo físico também limita a nossa maneira de enxergar. Então, eu acho que, vamos dizer que a nossa consciência não percebe tanto quando nós estamos desencarnados. Eu vou pegar um exemplo aqui que nós queremos fazer a nossa programação reencarnatória assumindo muitas coisas. E quando chega aqui, nós não conseguimos dar conta, porque muda. Não tem como, Luiz. Nós mudamos, até porque nós também esquecemos, achamos difícil, nós ficamos inconformados com muitos acontecimentos que nós assumimos do outro lado. É isso que eu penso. Eu não sei se está certo, se está correto, e pode me corrigir, se alguém quiser me corrigir também, eu acho que aqui é uma troca, é muito bom que também nós nos ajudamos. Por favor, fiquem à vontade. Antes de passar para a Gladys, né, é importante, não tem corrigir, né, nós estamos aprendendo, né, nós somos eternos aprendizes. O importante, o meu papel aqui é incentivar a gente a olhar, né, a essa estrutura, um olhar psicológico. Esse é o meu papel aqui. Quando a gente fala assim, né, quando estamos em espírito, não, nós somos espírito, nós somos o céu. Quando estamos no corpo, nós temos toda uma estrutura. Quando estamos fora do corpo, temos também a outra estrutura. Agora, quando a gente fala de consciência, nós não devemos esquecer uma estrutura muito importante, e ele e vai dar vida à consciência. E vai dar vida à consciência é o ego. É a estrutura que nós estudamos, o ego, o eu. A consciência é fruto do eu, né? A gente não esquecer isso. Então, quando nós estamos do outro lado, nós temos um eu também, temos uma personalidade, né? Um ser. E aí, quando nós estamos aí, nós vamos formar também um ego, só para assim acrescentar no que você colocou, tá bom? Vamos passar para a Gladys, depois a gente vai entrar nos assuntos. Então, o que eu fiquei um pouco na dúvida nessa pergunta, porque na primeira, né? Porque quando você tem contato com os espíritos, quando a gente dá passividade, quando a gente faz doutrinação, que a gente conversa, né, com os espíritos, eles estão numa faixa que a gente muito próxima a nós. Então eu não estou conseguindo distinguir, né? Eu não estou conseguindo distinguir para te falar que existe a diferença. Você entende? Estou entendendo. Mas quando a gente fala assim, e quando a gente vai conversar com alguns irmãos e irmãs, né? Quer dizer, talvez a gente não tenha acessado nesse nível, o nível que a gente tem que acessar, né? Outro patamar, vamos dizer assim, né? Então, eu estou em dúvida. A pergunta, para mim, está me deixando em dúvida para responder. Eu vou trazer a resposta, né? Aí vai ficando mais claro para nós. Mas é importante, e a Cristina colocou as observações, a Gladys colocando esse nível, quando a gente conversa com alguns irmãos e irmãs aí nos trabalhos, né? De assistência, a gente percebe um nível, então, e espíritos, a gente fala, né? É próximo da gente, então. Sim. O nível é parecido, mas existe várias graduações. Sim, exato. Então, vou trazer a resposta. E aí vai ficando mais claro que a Gladys colocou e a Cristina também. Então, vamos trazer primeiro a resposta, né? E
a pergunta eu já trouxe, então, o que eles vão falar para nós aqui? Eu vou até colocar a netinha. Então, ele vai, compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Então, como a Gladys trouxe a informação, tem irmãos e irmãs, quando fala espírito, confunde, porque nós somos espíritos também, né? Encarnados, eles estão desencarnados. Mas tem irmãos e irmãs que estão desencarnados, e o grau de perfeição ou de evolução, veem essa palavra perfeição como evolução, né? Como crescimento, a gente pode usar vários outros adjetivos. E o grau, e a Gladys comentou, de alguns irmãos e irmãs, e a consciência é muito parecida com a nossa encarnada, como se eles estivessem encarnados, né? Tem um pouquinho de diferença. Mas isso foi esses irmãos e irmãs que a Gladys teve contato, né? Na sua experiência. Mas o mundo espiritual não se resume nisso, né? Existem várias faixas, várias etapas de evolução, né? Então, ele está dizendo, vai depender da evolução do ser que está ali. E aí, na hora que esse ser encarnar, ele vai guardar na intuição dele, né, o eu. E ele tem já de conhecimento, de compreensão, né? Guarda a intuição quando unida ao corpo. Vai guardar todo o conhecimento. Aonde vai guardar, Luiz? Foi falado aqui para nossa irmã, no superconsciente. Só que os maus instintos, porém, fazem ordinariamente o homem a esqueça. Aí já usou agora o homem, o ser humano, né? Não é homem masculino, é ser humano, é humanidade, né? Seja homem ou mulher, a esqueça. Eu vou aprofundar um pouquinho nisso, mas eu vou dar um ponto aí para a gente conversar. Então, eu trouxe alguns slides para aprofundar um pouquinho nisso. Então, vamos parar e trazer para o nosso estudo. Então, quando nós estruturamos a alma e no corpo, vou chamar alma, né? Toda essa estrutura, nós vamos esquecer algumas coisas. A gente vai ver já, vamos estudar a questão da memória aqui. Mas vai ficar na intuição. Intuição é um conhecimento que vem para a consciência do eu. A consciência em forma é o ego. Vem estímulos e vem na consciência aquilo, e o eu não consegue explicar, mas ele sabe, ele entende, ele não precisa viver aquilo novamente, porque ele já sabe no que vai dar, ele já entende, já compreende. Não precisa, eu vou dar um exemplo muito grosseiro, pessoal. Não precisa fumar para entender que aquilo faz mal. O indivíduo já entende aquilo, já compreende. Só que ele falou que quando o indivíduo está no corpo biológico, o corpo biológico vai exigir algumas coisas. Então, vai ativar algumas imperfeições, vai deixar isso mais claro no indivíduo. E às vezes a gente vai ter, e muitas vezes a gente tem dificuldade de se ligar exatamente com essas aspirações, porque nós vamos ficando mais terra a terra. E aí, eu vou trazer 2 slides para a gente entender muito bem isso, os espíritos explicando isso, e Kardec nos seus comentários, mas vou abrir para vocês comentarem, porque a aula é para isso, né? A Denise já levantou as mãos, mas antes de passar para a Denise, só observação. Então, quando nós encarnamos, a informação está aí. E a informação é nossa, é do ser espiritual. Só que a gente vai ter dificuldade de acessar essa informação com tal clareza, por quê? Porque temos imperfeições e vai ser ativada muito aí. Depois, como nós vamos entender como isso vai ser ativado, tá bom? Denise? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sei que eu cheguei um pouquinho depois, mas enfim, se eu estiver falando alguma coisa repetitiva, me desculpe. Pode falar.
É que assim, né, lá no livro dos Espíritos diz, né, a Kardec, os Espíritos dizem, né, que as leis de Deus estão escritas na consciência, né? Então, quer dizer assim, nós já temos essa lei dentro de nós, né, na nossa consciência, vamos dizer assim, né? Vou dar um ponto, Daniel. Eu vou interromper você, mas você tocou no assunto, é importante, senão passa. Eu vou só fazer uma pergunta. E consciência? Na consciência do ego? Não, na consciência do espírito. Ah, É o legal. espírito como um todo, Isso. né? Muito bom, muito bom. Então, Bom. então, quer dizer assim, a gente tem escrito em nós as leis de Deus. Só que a gente é como, né, uma semente que vai ali despertando através das experiências, enfim, e tudo mais. E a gente, no livro no curso de médiuns, a gente fala, né, que a gente tem a mente menor, que é a consciência do ego, e a mente maior, que entra em contato com, com as nossas experiências passadas e tudo mais, enfim. Então, quer dizer assim, quando você fala que ativa, quando a gente encarna, né, as nossas imperfeições, eu entendo que como há esse bloqueio dessa mente maior, como há, não sei, tá? Aí é apenas um comentário. Como há um bloqueio dessa mente maior, para a gente ter acesso a essa mente maior, a gente entra em contato com a questão do corpo físico, com a questão da atmosfera física, e isso faz com que a gente coloque, né, esse terra a terra realmente faz com que a gente esteja muito mais apegado à terra por conta do nosso grau evolutivo do que ao espírito em si, né? Então eu acho que quando a gente encarna, a gente tem a gente fica realmente imerso nessa vibração terrena ou na vibração material, vamos dizer assim, né? E aí onde a gente tem essa dificuldade por conta do grau evolutivo, né? De estar dando vazão mais à questão, vamos dizer assim, das virtudes do que, né, dos instintos. Mas isso tudo é por conta do grau, né, evolutivo, porque um espírito superior que nem Jesus, né, dá uma vazão maior, né, dá uma vazão às virtudes. E nós, por conta disso, porque a matéria influencia de maneira direta, né? Ainda, porque a gente está muito voltado para os instintos. É Entendi. isso que eu Bom. entendi, tá? Desculpa se eu Não, enrolei aqui. não, boa observação. Nós vamos estudar nos slides mais para frente tudo isso aí. Mas boa observação. Valmir? Bem, mais uma curiosidade. Não é que é curiosidade, para mim entender, né? Falou de cigarro, mexeu comigo. Graças a Deus não fumo há 24 anos. Porém, se você disse, né, que se eu tivesse já a consciência de que faz mal, eu não fumaria. Ponto. Eu entendo isso porque eu sei que agora, como eu não fumo mais, na próxima eu não vou vir fumar porque eu já entendi, né? Então, na próxima encarnação, com esse vício, eu não volto mais, porque eu já entendi que faz mal. Porém, é assim que eu fui informado na casa espírita, né? Que funciona assim. Agora, eu digo o seguinte: quando eu comecei a fumar, aquilo me enjoou, sabe, eu senti coisa ruim, eu quis largar, eu joguei na lata do lixo, depois voltei. Quer dizer, enfim, fumei quase 20 anos, né? E chegou um momento que foi o nascimento do meu último filho, e eu não sei, achei que tinha que parar. Um belo dia, no aniversário de morte do meu irmão, eu me deu um negócio, eu parei. Só que eu quase enlouqueci, né? Que deixar um vício parece, não sei se você já teve essa experiência, espero que não, parece que você vai enlouquecer. E eu consegui isso. Então faz 24 anos que eu não fumo mais, né? Como é que funciona isso? Por que que, não sei se você vai poder me responder, por que funcionou dessa forma? Por que que eu talvez já no início eu já não entendi, ou eu precisei passar por isso? Eu queria entender como que funciona isso. O objetivo é exatamente esse, Valmir. A gente está aprofundando nesses aspectos. Vamos com calma. Mas, assim, só para não Não sei se é deixar no muito que eu vazio, estou falando, mas não deixar no vazio,
A superconsciência é entendimento, são compreensões, né? O mais forte em nós é o inconsciente, porque são vivências, estão já sedimentadas, são energias mais consolidadas das experiências e tudo mais. A superconsciência tem a informação daquilo que a gente já compreende. E o campo dos vícios, a gente vai entrar lá na frente, né? Ele não é a causa primária, né? O porquê eu fumo. Né? O mais importante é eu entender o porquê me levou a fumar, e não porque eu estou fumando, mas nós vamos aprofundar nisso. Então, são imperfeições nossas e vai levar a gente a ter hábitos dessa forma. Não é mudando os hábitos que a gente vai mudar as imperfeições. Não é assim. Luiz, então eu tenho que manter os mesmos hábitos? A gente vai aprender, né? Os hábitos a gente vai mudar desde que a gente entenda o que está levando a gente a fazer aquilo. Essa é a proposta e a gente vai aprofundar, por isso a gente está mergulhando, né? O vício do fumo é somente uma fuga de algo. Mas por que eu estou fugindo para a nicotina, por exemplo, pode ser a bebida, pode ser várias coisas, né? Mas por que eu estou levando para isso? Aí, quando eu disse assim, o espírito já sabe que aquilo faz mal, porque aquilo é matéria, e matéria a gente está experienciando nela. E o nosso psiquismo é tão baixo e algumas componentes vai nos escravizar, porque a gente não tem força ainda de vencer eles. Mas vamos com calma. Eu quero que vocês entendam assim. E o hábito não é o primário. Hábito é hábito. Mas o que me levou a fazer aquilo é o importante. E o que me levou a fazer aquilo, eu não estou falando de fora. Ah, foi fulano, porque meu pai fumava, esse cigano, o meio eu nasci. Não, não é isso. Isso tudo são provas, isso tudo são circunstâncias, né? Estou falando das imperfeições. Aí eu vou tocar no assunto para não instigar muito, mas já dando uma pinceladinha, né? O arrependimento, a gente só se arrepende quando a gente identifica em nós o que nos levou a fazer aquilo, as imperfeições, e a gente busca modificar essas imperfeições. Isso é o arrependimento. Por isso que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade onde se dá o arrependimento, eles falam no mundo espiritual. Mas aqui na Terra a gente não se arrepende? Raras vezes a gente vai identificar as imperfeições, vai ver elas e vai se colocar para transformar. Acontece, Luiz? Acontece, muitas vezes. Mas a maioria é lá do outro lado, a gente vai ver. Por quê? Calma aí, a gente vai aprofundar, tá bom? Então, arrependimento na visão psicológica não é sentir remorso, culpa, vergonha, né? E aí tentar mudar os hábitos. Mas por que você está mudando esses hábitos? O que te fez fazer isso? E aí a gente tem que identificar as imperfeições. Não, e me fez fazer isso, foi fulano, ciclano, e a vida me levou. Não, não é nada disso. O arrependimento é algo de identificar as imperfeições e procurar corrigir. Aí vai ter depois a reparação, é outra coisa, né? Mas o arrependimento é eu identificar minhas imperfeições e me colocar para mudar. Isso é o arrependimento. A maioria das vezes, eu até escreveu alguma coisa no chat, né? Pode ir escrevendo no chat, vai lendo aí também vocês, né? Mas para não estender muito esse assunto, a gente vai conversar bastante. Cristina levantou a mão, mas eu já ia apresentar. Mas pode falar. Não, é muito rápido. Então, Luiz, é aquela frase da mentora para o Divaldo. Nunca foi você e o outro, você com você mesmo. Você é sempre assim.
É Sempre sempre assim, assim. né? Não tem... O outro, eu diria assim, lógico, vocês... vou pedir aí de compreender minhas palavras, mas o outro é só prova. Não estou falando que o outro não É, vale nada, né? sim, Vocês não, entendem? O outro é prova, o outro é o que vai nos estimular. As situações externas são provas, são circunstâncias da vida e vai mexer com coisas internas, e as coisas internas que são importantes. Porque, como diz, né, a consciência é individual. Deixa eu pegar aí as apresentações, né? E o assunto, como eu falei, o assunto demanda entendimento. E aí a gente está indo dentro desse entendimento. Tudo bem até aí? Vou trazer agora algumas observações. Ele falou aí de maus instintos. E aí a gente pode confundir com os instintos naturais, mas ele não está falando dos instintos naturais, de reprodução, né? A gente tem o instinto da questão em si, né? De sobrevivência, a gente tem aí quando a gente está encarnado, né? Isso confunde muito a gente, né? Então a gente vai trazer aí informações para ficar mais claro para nós. Aí, nessa questão, eu só estou trazendo a resposta da questão, para não ficar muito maçante. Então, os Espíritos nos dizem assim, não, o homem não tem duas almas. E Kardec está perguntando se a gente teria ali, né, a questão dos instintos, do corpo, com isso, aquilo. Aí ele faz essa questão se a gente teria essa dualidade. Ele falou, não, não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos. Lembra? Eu falei que a espécie humana, vou falar e de nós, neste vaso é animal, tem instintos. Mas, Luiz, os instintos não estão ligados ao espírito, ao ser inteligente, tudo está ligado ao ser inteligente. Só que a gente está experienciando nos animais, agora estamos aqui no reino nominal, né? Para que tudo isso? Para que a gente possa desenvolver, como diria, né, a espiritualidade em forma de figuras, né? Esses germes de luz, as virtudes. E aí os instintos vai nos ajudar. Então, o que ele está dizendo? Eu vou ler, depois a gente explica. Né? O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem, ou no ser humano, né? Só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos, né? Os instintos dos animais, porque nós estamos aí no reino hominal para desenvolver agora outros aspectos. Os instintos nós adquirimos aonde? Quando passamos pelo reino animal. Vamos com alma. Aí ele diz assim, pela sua alma participa da dos espíritos. Vou trazer a explicação de Kardec aí e vai deixar mais claro ainda. Então ele diz assim, encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, não é? Nós estamos evoluindo agora no reino nominal, na questão intelectual e moral. São duas asas que nós estamos desenvolvendo. E torna superior aos animais. Porque na questão dos animais, ele não tem esse senso de moralidade, do bem e do mal, não tem isso ainda, né, essa consciência moral. Nós já temos. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Então, vamos ver essas origens. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provinda as outras das impurezas do espírito. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Agora eu vou dar uma explicação, porque a gente vai entrar em outros aspectos aí. Aí vai ficar claro e vocês vão colaborar. Então, eu falei assim, a gente vai encarnar, não é? Vai estruturar a alma. E tem essas estruturas do inconsciente, do consciente, do superconsciente. Luiz, as imperfeições estão aonde?
no espírito, no self, no ser total. Mas elas estão consolidadas no inconsciente. As imperfeições, tudo que a gente já viveu, os hábitos, as memórias condicionadas, memórias são hábitos, como a gente viu. E aí, quando a gente está no corpo biológico, e o corpo biológico vai ativar os instintos da natureza animal. É ruim isso, Luiz? Não, é o instinto da sobrevivência. E nós estamos presos ainda à matéria, nós usamos isso de forma errônea, e quando nós estamos no corpo, esses instintos que são naturais da sobrevivência vai polarizar ainda mais as nossas imperfeições. Por exemplo, né, eu tenho desequilíbrio no campo da sexualidade. Eu estou trazendo esse campo que Freud trouxe, é muito objetivo, tem várias outras coisas, mas vou trazer aí porque mexe com a gente. Eu tenho um desequilíbrio no campo da sexualidade. Eu usei muito mal isso. E isso foi criando condicionamentos no meu psiquismo, muito desequilibrado. Aí, quando eu estou no corpo, além do desequilíbrio, eu tenho o instinto de reprodução. E vai ativar ainda mais a minha questão sexual. Mas ele não está ativando para me perturbar. Não, ele está ativando porque é algo natural da espécie. Mas como eu tenho desequilíbrio dentro desse campo, isso fica mais aguçado ainda. Por isso que eu falei e ativar. Luiz, eu fora do campo biológico, eu levo os instintos da espécie, às vezes leva também. E o corpo espiritual também vai ter esses instintos. Só que quando a gente está em esferas mais equilibradas, quando a gente ganha, né, essa interseção, eu não vou falar, né, é mérito nosso, quando a gente está vivendo, como o Chico trouxe através da sua mediunidade, uma cidade mais equilibrada, chamada de nosso lar, que são várias colônias, ou cidades, ou agrupamentos de espíritos que já estão arrependidos, já identificam o que precisa melhorar e se organizam para se melhorar. Isso é o arrependimento. O mundo de regeneração é de espíritos arrependidos. Não vamos confundir, pessoal. Então, quando eu estou num lugar desse, a vibração desse lugar, a matéria desse lugar, as mentes, porque a matéria, ela dá o sabor através das mentes, do magnetismo daqueles espíritos que estão ali. Aí, as minhas imperfeições estão lá? Estão. Mas eu tenho mais controle sobre elas. Eu tenho mais controle sobre elas. Mas aí, para eu evoluir, para acelerar, para eu possa entrar em equilíbrio, a matéria é o ideal, ela vai aguçar aquilo. E aí, se eu consigo superar isso aí na matéria, um esforço assim que eu faço aí, gera uma luz tremenda quando eu estou do outro lado. Então, se eu consigo, imagina uma pessoa desequilibrada nas suas faculdades, isso do espírito, de honestidade, a pessoa aprendeu a levar vantagem mentindo, fantasiando, enganando. Ela se sente segura quando ela enrola ali, eu vou trazer essas palavras, né? Enrola o outro às situações, né? Enganando, mentindo. Ela tem o hábito de inventar histórias, de mentir. Porque, para ela acha melhor lidar com as situações da vida não assumindo a responsabilidade, falando a verdade, conversando sinceramente, assumindo os seus erros e procurando acertar. Não, ela é inventar, dar desculpa, mentir, ludibriar. Imagina quando está lá a imperfeição no indivíduo. E aí vai aguçar essa imperfeição com o instinto de
sobrevivência. Porque o instinto de sobrevivência está falando para ela fazer o quê? Preservar a vida dela. E aí ela está em desequilíbrio, ela acha que se ela falar a verdade, se enfrentar as coisas, ela está em risco. E aí isso aguça, porque ela vai querer se proteger ainda nos erros do passado. Porque para a pessoa é como se fosse uma proteção para ela. Mentir, ludibriar, é como se ela estivesse vencendo na vida. Mas não é isso que o instinto está pedindo para ela. O instinto está pedindo para ela preserve a vida biológica dela. Só aí ela acha, e ela já é o biológico, né? Ela é o biológico. E aí ela vai ficar inventando. Então a vida biológica vai ter muito valor para ela. E aí ela vai começar a viver uma vida assim, ligada à matéria. Então vai dar muito valor à matéria, às coisas aí. Eu viajei muito aí para dar as explicações para que vocês pudessem entender. Agora eu quero ouvir vocês, né? Nós temos as imperfeições e nós temos os instintos ligados ao corpo biológico e ele é animal. Tudo bem? Luiz, esse corpo é vivo? Ele é vivo. Tem um monte de seres ligados ao corpo. A da célula é o mundo. E ele vai sobreviver, ele vai lutar pela sobrevivência, reprodução, né, agressividade no sentido assim de querer buscar o alimento, de querer buscar as coisas, né? Não aquela agressividade de maldade, não é isso. É o instinto de sobrevivência na questão de buscar o alimento. Só que o indivíduo ele traz agressividade dentro dele de maldade mesmo, de malignidade. Imagina, é um prato cheio, não é? Simone? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Luiz, tudo bem? Tudo. É uma dúvida, você estava falando aí sobre o instinto e sobre os vícios. Eu tenho uma amiga mesmo, tá? Não é aquele caso de que, eu tenho uma amiga e é comigo. Ela também é espírita e ela conta que o tio dela é alcoólatra. E desde pequeno, porque ela fala que antigamente, né, hoje em dia não mais, mas antigamente os pais mandavam as crianças irem até a mercearia, comprar uma cerveja, comprar uma bebida alcoólica e era vendido, né? E nisso que ele esperava a pessoa preparar o que o pai tinha pedido, ele ia bebendo os copos de pinga que ficava sobre o balcão. E de criança. Então, assim, isso já fazia parte do instinto dele, é isso? Não, do instinto não. O instinto é natural. Hum. Fazia parte das imperfeições. Tá. Porque a matéria, a gente precisa dominar a matéria. Mas nós, no nível evolutivo que a gente está, a matéria domina o nosso psiquismo. Então, a gente precisa dominar ela. Eu vou trazer uma parte aí, para ficar claro isso, e agora vai ficar muito claro. João Batista, ele era um espírito, na época, né? Esse espírito encarnou, ainda preso aos mundos de provas e expiações. Então, Jesus disse, né? Ele de mulher tem nascido, ele era um dos maiores, ou seja, João, naquele estágio lá, era um dos maiores espíritos já desenvolvido, mas preso aos mundos de provas e expiações. Quando ele fala de mulher ter nascido, é o processo no mundo de provas e expiações para nascer e precisa do vaso biológico, né, da mulher. Então, aí se dá o processo assim arnatório. Então, João era um espírito preso aí, mas era um espírito muito adiantado. E ele já tinha falido de tarefas que tinham dado para ele em outro tempo, né? Quase 900 anos antes, ele veio com a mesma tarefa para buscar nas pessoas o arrependimento, né? A questão, tirar as pessoas da idolatria e trazer para um Deus único e tudo, e ele tinha falido lá, não vou entrar na história de Elias, mas ele já tinha falido. João depois recebe a mesma tarefa, e aí ele está mais maduro,
Ele passou por vários processos, a gente nem sabe, deve ter encarnado aqui várias vezes, passou por outras experiências do outro lado, mas fato é, passaram 900 anos, esse espírito é dado a oportunidade de novo, e não é qualquer oportunidade agora. Ele vai iniciar um processo e preparar o terreno para outro espírito, e muita gente estava esperando encarnar. Era um espírito puro, superior. Então, João não era um espírito puro, nem superior à nossa condição do mundo de prova e expiação. Ele era superior aos espíritos que estavam no nível que a gente está. Ele era muito adiantado, mas era preso ao mundo de prova e expiação. Estou fazendo toda essa observação para você ter uma ideia. Quando ele encarna, ele vai beber vinho, não? Não. Ele vai viver uma vida. Isso foi ele que decidiu. Porque, como o psiquismo dele tinha falido com algumas coisas da matéria, ele veio muito prudente. Ele não bebia nada de alcoólico para não interferir nas células, da questão do superconsciente e tudo mais. A alimentação dele era muito bem equilibrada, ele não ingeria determinados alimentos, porque ele queria estar em plenitude com as energias. Só que Jesus, ele encarnou, e aí ele não fez nada disso, não foi, não? Então ele mesmo falou, veio João não comendo nem bebendo, e vocês não deram importância. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e você está aí, amigos dos publicanos, está isso. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Depois a gente vai estudar isso aí. Mas o que Jesus está falando? A gente mede as pessoas com o conhecimento que a gente tem, o nível evolutivo. Ah, Luiz, então eu posso beber, posso fazer isso? Você é Jesus? Não. Você tem o equilíbrio e o domínio da matéria, e Jesus tem, esse espírito tem? Não, eu estou no papel ali mais inferior que João. Então, a matéria, ela mexe com o meu psiquismo. Então, aqueles que falam assim, agora trazendo a sua observação. Luiz, aquele espírito e bebia desde pequeno e tinha essa tendência, ele viciou as células do corpo espiritual dele, porque quando vicia a mente, vicia as células do corpo espiritual, e quando encarna no físico, transmite isso para o vaso biológico. Então, o ímã estava relaxado. Só bastava um pouquinho daquilo para aguçar tudo de novo. Então, quando a gente quer se livrar de um vício, primeiro, tem que deixar aquele tipo de matéria de lado, procurar viver em outros ambientes, com outras energias, para fortalecer o psiquismo. Isso é de uma hora para outra, Luiz? Não. Muitas encarnações. Como o Valmir colocou, Valmir, eu não quero entrar no aspecto de quem te falou, mas você deixou de fumar, isso é um mérito grandioso. O psiquismo estava viciado, as células do físico estavam viciadas, as células do corpo espiritual estavam viciadas, e ainda tinha as conexões, buscando aquele prazer, ali no seu psiquismo, e aí você ia automático, aquilo era algo que você buscava para te dar prazer. E aí você conseguiu quebrar isso. Só eu falo uma coisa, continua no caminho ali, procurando entender o que te levou a isso, e você está fazendo isso aí, todos nós, estou falando não só para o amigo, para todos nós, é visto, pessoal. O que me levou a aquilo internamente, vai trabalhando isso, vai trabalhando, porque o que vai fazer que a gente supere um vício é um comportamento, o vício é um comportamento repetido várias vezes, se torna vício. Condicionamento. São os valores que estão por trás do vício e são o sentimento, as imperfeições. Não é o vício em si, são as imperfeições. Eu tomava uma bebidinha, cerveja, muito mais, as bebidas, às vezes, estava lá empolgado, né? Tomava umas bebidas quentes. Para eu deixar isso,
Eu tive que mudar os hábitos, é claro. Eu tive que olhar para dentro de mim, me questionar, via pensamentos, via sentimentos, dava vazio da minha alma, e eu tive que completar esse vazio com outras coisas. Eu parei com 25 anos, estou com 46. E eu te falo, Valmir, aí você fala, Luiz, você está curado? Não, eu não posso ainda dizer. Por quê? Eu preciso trabalhar as imperfeições que me levaram a fugir pelo álcool. Porque o vício é uma fuga. Eu preciso encarar o que está me fazendo fugir. Não é o vício em si, tá bom? Então, mas com alma, eu sei que é complexo, tá bom? Então, respondi mais ou menos, né, Simone? Conversei bastante. Não, respondeu perfeitamente. Obrigada. Vou trazer aí outros slides. Eu falei que ia deixar vocês falarem, mas tem os slides, eu quero chegar e o tempo vai passando, mas eu vou deixar mesmo, viu, pessoal? E a gente vai fazendo as observações. Agora, aí trago esse ponto para a gente entrar aí no superconsciente e também no inconsciente, e no cena consciência é o ego, a questão motora. É eu falando aí, eu tenho domínio até certo ponto das rédeas do meu corpo, da mente. Eu tenho domínio até certo ponto. Então, nessa observação de novo de Kardec, vai dizer para nós, para nos melhorarmos, dar-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. Olha, vamos prestar atenção. O que é necessário e basta. A voz da consciência, eu vou até deixar a canetinha aí, né? A voz da consciência. Luiz, a voz da consciência está onde? Hoje a gente vai ver. E os pendores, Luiz, instintivo está onde? No inconsciente, na consciência, no inconsciente, ou na superconsciente, onde está? A voz da consciência e os pendores instintivos. Vou deixar vocês falarem, eu vou trazer depois a questão da memória. Então, Kardec, ele foi sucinto. Necessário e basta. Deus vai dar isso para nós. Quando fala Deus, a inteligência maior, a gente nem entende ainda. Eu já vou passar para a Denise. Nós temos a voz da consciência. Onde está a voz da consciência, Luiz? Aonde? No superconsciente. O consciente é construído pelo ego. E o ego precisa de apoio. Ele vai buscar esse apoio no inconsciente, às vezes, vai buscar no superconsciente, nós, enquanto pessoas. A voz da consciência está no superconsciente. E os nossos pendores instintivos estão onde? E a gente precisa trabalhar no inconsciente e vai chamar o ego para trabalhar aquilo. Eu. Tá bom? Denise? Deixa eu só, vou tirar a dúvida agora, tá? Então, por exemplo, as leis estão escritas na consciência do espírito enquanto essência. Isso. A voz da consciência está no superconsciente. E faz parte do espírito enquanto o todo. Ah, tá. Então tá. Então assim, quando a gente entra em contato com essa voz da consciência, nós estamos entrando em contato com essa consciência, com essas leis que estão escritas na nossa essência enquanto espírito, é isso? Enquanto a gente... Isso, não, ficou claro. Isso é interessante que a Denise está trazendo. Quando eu, Luiz, ego, a pessoa está encarnada, é o melhor ego em todas as encarnações, eu vou entrar em contato com a minha superconsciência, nada é de graça. E eu já consegui compreender na caminhada. Porque existe muita coisa que eu vou compreender ainda, mas eu já consegui compreender pelas minhas experiências. Isso vai para a superconsciência. Isso veio da onde? Do espírito.
Por isso a gente fala, as leis estão no espírito. Quanto mais eu vou compreendendo, eu vou evoluindo, mais isso vai aflorando. Vai chegar um momento que vai ser uma coisa só, mas por enquanto a gente tem essas divisões. Não sei se eu deixei claro. Não, sim, essa era uma dúvida, porque como posso dizer, quando a gente entra em contato com isso, é aquela coisa assim, eu sei que talvez não tenha nada a ver, mas é que eu lembrei disso. É quando a gente ouve a voz do coração, né? É aquela coisa, você ouviu a voz do seu coração, é aquilo que está dentro de si que demonstra uma necessidade, que a gente ouve aquela necessidade que está dentro de nós. É isso também? Ou não? Isso. Tudo, e, por exemplo, se chegar um espírito maior, e a gente tem vários espíritos que vai nos ajudar, a gente vai ver isso aí, se der tempo, né? Ele vai ativar aquilo que a gente já sabe, para chegar no ego. O espírito vai intuir a gente, outros vão intuir, mas a argamassa que a gente vai dar, o material que a gente vai dar, está no superconsciente. Ninguém vai compreender algo e não sabe. Se a gente vai enxergar aquilo, é porque a gente já enxergou em algum momento. Então, o Espírito vai chegar e abrir minha consciência. Ele vai me intuir, ele vai fazer eu lembrar, eu já tinha visto em outro estágio, e aí vai aguçar. Por que Kardec diz que vai dar o necessário e basta? Porque a gente, enquanto infantil, a gente pensa assim, Luiz, se eu lembrasse do que eu passei, se eu lembrasse dos fatos, das circunstâncias, se eu lembrasse, eu combinei lá antes de vir, se eu lembrasse, o que eu fiz para o outro, o que eu fiz para isso, não, nada disso é importante. O importante é o que Deus vai nos dar. O que você já compreendeu e o que você tem para trabalhar. O que eu tenho para trabalhar está nas minhas tendências instintivas. Instintiva por ele, é algo automático e vem, e vem. Vem na minha atitude, mesmo sem eu querer. Eu quero esconder, mas vem. Não adianta esconder, como Jesus deu aquela figura, né? E a luz vai até os telhados, né? Nada e tal oculto, uma hora vai aparecer, porque vai aparecendo, as coisas vão aparecendo. O inconsciente, ou seja, o self, mandando para o ego a informação do que ele precisa trabalhar o todo. E aí, nós precisamos ligar, a gente já compreende. E a gente tem dificuldade, porque às vezes a gente não quer ligar isso. A gente é viver uma vida terra a terra. Enfim, só para passar para a Cristina, vamos guardar isso, então, assim, né, no nosso aprendizado, antes de eu trazer outro tipo de memória. Luiz, as memórias dos fatos nos ajudam? Ajuda um pouquinho, mas pode atrapalhar muito. Porque Deus não permite naturalmente a gente lembrar. Por isso, depois a gente vai ver. De vez em quando pode vir, é raro. Às vezes, quando as leis julgam, quando eu falo as leis, eu estou falando de Deus, julga necessário, ele mostra alguma coisa para o indivíduo aí. Mas volta a falar, perdeu o mérito, né? Um pouquinho. A gente precisa usar essas intuições. A gente precisa usar para não ficar com essas muletas, para conseguir vencer sem fazer papéis, sem usar persona. Cristina? Só para ver se eu entendi. Então, no superconsciente está ali o que eu já entendi, o que eu já compreendi, e esse é um caminho para as minhas conquistas, através do meu esforço, do meu trabalho. Eu diria que é o trabalho de formiguinha. É isso, Luiz? Isso. Eu, enquanto encarnado, tenho uma consciência, quando eu falo eu, ego, e aí eu tenho vários recursos. Eu não sou somente o ego. E aí vai vir essas intuições, essa clareza, né? Vai vir aquele conhecimento inato, né?
algo e vai me ativar em mim ali. Não, eu não preciso fazer isso. Eu tenho aquela sabedoria. E tudo isso é a superconsciência. Eu já compreendi na minha trajetória. Só ir lá embaixo, no porão, vai vir muitos estímulos. Eu preciso trabalhar. É isso a vida nossa. É esse jogo. Agora, para aproveitar o tempo, eu não quero ir empurrar material, mas eu quero aproveitar o tempo, porque tem outros slides e vai deixar muito mais claras as coisas, tá bom? Eu vou compartilhar. São muitos, acho que não vai dar tempo para passar tudo, enfim, né? Mas vou trazer. Ele continua falando para nós, né? Continua falando. As tendências instintivas, só resumindo, as reminiscências do passado, é o que a gente viveu em muitas e muitas encarnações. E a nossa consciência, quando ele está falando consciência aí, é o que está ligado muito além da consciência, é o superconsciente, para não confundir com a consciência e do ego. E é o desejo, experimentamos, de não reincidir nas faltas já cometidas. Nos concita a resistência e os pendores. Ou seja, quando nós estamos aí, nós temos essa consciência maior, porque nós vimos onde nós reincidimos, as faltas que cometemos, nós estudamos tudo isso. Isso é claro para nós, as imperfeições que nós temos. E aí nós nos preparamos do outro lado para vencer isso. Isso é claro lá. Mas isso não vem como fatos, vem como estímulos, vem como força, vem como um desejo. Ali o indivíduo está seguindo um caminho e a gente fala, mas tu está indo por esse caminho, só ele sabe. Então vamos devagar. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Eu estava falando. Ah, Luiz, mas eu esqueci, eu fiz isso, aquilo. Vou trazer aí para a gente lembrar de novo, falando de memória para lembrar. Eu já passei isso para vocês. Quando eu falar de memórias, pessoal, vamos lembrar isso sempre. Isso é do campo da ciência e a gente vai usar aqui. Memórias declarativa, explícita. Quando nós encarnamos, isso a gente não tem. A gente não vai lembrar os fatos, as minudências, porque isso é secundário, isso para a nossa evolução não importa no momento. E a gente sempre quer lembrar isso. Luiz, mas tem gente que lembra em nações passadas, isso é raro, são flashes ali, enredos, a pessoa pega, mas isso não é importante, porque isso cria fantasias e trava a pessoa às vezes, ela acha que está evoluindo, não está. As memórias que vão vir são essa, e implícita, não declarativa. Isso é importante, essas são importantes, vamos devagar. Então, essa daí, Luiz, e você falou que não é tão importante, são as memórias semânticas, são as memórias episódicas, eu já vou explicar essa explicação, né, a ciência nos dá. E memória semântica? É conhecimento geral, né? Nós temos conhecimento de fatos, de conceitos, as palavras, ideias sobre o mundo, né? Nós temos vários conhecimentos sobre o mundo, sobre situações aí, né, da cultural, do mundo e material. Nós temos muito conhecimento, né? Isso é importante, tá lá. Mas na hora que a gente por que isso não se acende? Não, porque isso não é importante para a evolução naquele momento do ser. Isso e os episódios a gente gostaria de lembrar. Luiz, eu fiz, eu vivi, eu machuquei, onde eu pisei na jaca, e são as memórias dos episódios autobiográficas, né? Essas também não vai vir. O que vai vir são memórias, principalmente essas emocionais, dos sentimentos, porque não são imagens, vai vir experiências. Lembra, eu dei aquela ideia, né, ele, estudioso, e a pessoa tinha uma perda de memória, e aí a pessoa colocou um alfinete lá, e aquilo doeu, né? E depois ela não lembrava, mas não queria segurar na mão da pessoa. É uma memória emocional. É assim, quando a gente tem várias memórias emocionais.
Às vezes a gente não quer passar por alguma situação, a gente tem repulsa de algumas coisas, são memórias emocionais. Essas são importantes. Essa daí não se apaga, essas aí vão ficar. E as memórias procedimentais, Luiz, essas vão ativando aos poucos, né? Agora eu vou dar um ponto, para dar tempo e a gente entrar em outro assunto. Lembra quando encarnava lá bem atrás, né? O neném, o bebezinho, ele nem abriu os olhos direito, não era? Hoje já nasce com os olhos abertos, a questão motoras deles, eles têm mais habilidade. Nós, enquanto espírito, nós vamos criando habilidade no corpo, nós vamos conseguindo. Quanto mais evoluído a gente vai estar, mais a questão motora a gente vai dominando no corpo, porque são conhecimentos que a gente já tem. Só que a gente vai começar do zero. Mas isso vai do zero e no corpo, mas a gente já tem experiência e vai ativando. Essas memórias vai ficando cada vez mais aguçado. E as memórias emocionais também elas ficam aguçadas. A gente vai ter um filho, outro filho, vai olhar para ele filho, vai dar uma repulsa, um filho, a gente sente um sentimento assim, daquele outro filho, o outro a gente sente um sentimento mais de atração, de amor, tem mais paciência. Mas eu amo os dois do mesmo jeito. Mas esse me traz alguma coisa, é porque tem algumas coisas com ele. Mas você não precisa lembrar. Você só precisa trabalhar isso em si. Se você trabalhar isso ficar natural, o seu amor com ele, é isso que importa. Porque depois a memória lá, do que vocês passaram junto, vai se abrir lá, e aquilo vai ser só um fato na sua vida, e não vai te despertar mais ódio, não vai te despertar mais sentimentos contrários ao amor. Aquilo você vai olhar para os fatos, e vai olhar, foi uma experiência que vocês passaram, o importante é hoje, eu amo, eu gosto dessa pessoa, eu adoro ela, e acabou. É isso que as leis querem. Porque se eu mostrar o que aconteceu, eu vou fazer papel de bonzinho para o outro. E a vida não é que a gente faça papel de bonzinho, é que a gente mude o sentimento. E para mudar o sentimento, precisa vir o sentimento que está contrário. E eu sinto ódio, eu não perdoei, eu tenho raiva, eu tenho rancor, remorso. Ele tirou a minha vida ou a vida de alguém que eu amava muito. Ele foi lá e me roubou. Ele prejudicou nos meus negócios. Ele me traiu. Ele foi ingrato comigo. Ele me humilhou perante muitos. E aí depois eu entendo tudo isso, é sentimento que eu preciso trabalhar comigo. Eu estou do outro lado da vida, a memória está mais tranquila, e aí eu compreendo isso, eu me preparo, eu vou, faço isso, aí eu venho com essa tarefa de resgatar não somente a ligação com esse espírito, mas principalmente mudar o eu sinto. Vocês estão entendendo? E aí, o eu sinto é importante. Eu tenho que reparar, Luiz, e ele tem que reparar? Tem, o reparo... Vai ter que reparar. É uma dívida, mas o eu sinto é o mais importante. Porque os espíritos superiores, eles não têm ódio, rancor, ressentimento, ciúmes, inveja. Por isso, eles são felizes. A gente não é feliz porque a gente sente ciúmes, inveja, rancor, a gente tem muita arrogância dentro da gente, um monte de outras coisas. Eles não têm isso mais. Quando o Alisson perguntou semana passada, Luiz, mas quando a gente evoluir, ficar puro, vai apagar tudo que a gente fez de errado? Não, não vai. O que vai mudar é a forma e eu vou olhar aquilo. É o que eu sinto, é a minha percepção sobre aquilo. Eu matei lá, eu atrocidei tantos. Mas eu olho para aquilo e vejo a minha consciência naquele tempo e eu me perdoo, e eu já superei aquilo e hoje eu sou uma outra pessoa. Eu não sou mais aquela consciência lá atrás. Mas nós somos tão vaidosos que quando a gente olha para os erros que a gente fez no passado, a gente não se perdoa. A gente se obra. A gente fica mal, para baixo. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, você fez, agora faça diferente. Estão entendendo? A diferença nossa para as consciências maiores e as consciências maiores se perdoam. E já superaram essas provas. A gente não. A gente não se perdoa,
A gente dá muito valor ao externo, a gente dá muito valor à opinião alheia, e a gente faz tudo para agradar os homens e não a Deus. E se eu sou herido, se eu sou aceito, se eu aparento ser algo e as pessoas me glorificam, eu fico feliz. Mas eu estou vivendo uma vida para agradar os homens, a humanidade. Não, eu tenho que ficar feliz com a minha consciência. Luiz, você cometeu uma atrocidade, mas eu estou procurando melhorar, vou indo, o negócio é eu e Deus aqui. Ah, Luiz, estão dizendo que você é mau, que você é isso. Não importa, eles dizem. O importante é o que eu sinto. Vocês estão entendendo? Isso não é simples, porque isso está na minha superconsciente, mas não está no meu inconsciente. E o meu inconsciente, como eu falei, é o mais importante, e são as conquistas. A superconsciência, eu compreendo as minhas aspirações, mas eu não vivo só de aspirações. Eu tenho que viver do que é real. E no momento eu sou assim. Eu estou assim, melhor dizendo, né? Tudo bem, pessoal? Filosofei para dar brada para vocês entenderem melhor. Alguém quer comentar? Ou eu posso passar slide? Ô, Luiz, eu ia fazer uma pergunta, mas você basicamente, na sua filosofada, você respondeu. É porque assim, então, o objetivo, o foco principal, não é? Nós sabemos que nós estamos aqui para crescer e evoluir, para progredir. Crescer, evoluir, progredir. E a gente só vai conseguir isso quando realmente a gente se resolver diante da sua filosofada, quando a gente se resolver, ou seja, quando a gente conseguir trabalhar os nossos sentimentos, o nosso emocional, mediante o conhecimento que está na superconsciência, não é isso? Isso. Esse conhecimento vai nos ajudar. Isso, você falou que não importa o que foi, o que é, o que tem, o que deixa de ser. Então, você mostrou aqui o outro lado, para nós aqui é o lado direito, né? Que a gente tem que trabalhar o emocional, a base, né? Então, o foco da nossa caminhada é esse. Quando a gente conseguir, é isso que eu entendi, quando a gente conseguir, por isso que o curso é Conhece a Ti Mesmo, né? Quando a gente conseguir se conhecer e se trabalhar, basicamente está resolvido. Durante a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo. E como é que a gente muda sentimentos? Como é que a gente muda? Esse é o processo. O João Batista fez lá, falou, ó, eu estou chamando a consciência de vocês, uma consciência desértica, né? Ela é uma voz que clamava no deserto, e não é num deserto físico, é o deserto das nossas consciências, muito árida, um deserto complicado. Então, a tarefa do João é chamar para o arrependimento, a gente conseguisse enxergar as nossas imperfeições, aceitasse isso, parasse de transferir, né, as coisas, aceitar. Só que João falou, ó, minha tarefa termina aqui, porque outro vai ter mais para dar. Porque precisa agora purificar. Como é que purifica? Passando por prova, pelo batismo do fogo. Como ele disse na figura de Jesus, né? A gente tem a superconsciência ligada a Jesus, o modelo ele é, só que a gente precisa agora passar. Então, se eu tenho dificuldade em lidar com a ingratidão, como é que faz para eu trabalhar os sentimentos ligados a isso? Eu vou ter que passar por ingratidão. E aí vem, e aí nessa linha de raciocínio, nesse aspecto, vem os aspectos, vou chamar de aspectos, vou chamar de influências externas. Voltando um pouquinho na questão do álcool, do fumo, que, na realidade, eu vou chamar de instrumentos, não o foco principal, né? Então, para trabalhar esse campo emocional, eu vou ter que me ver frente a frente com situações de ingratidão, com situações morais, que é o que é a base,
e isso poderá refletir, não é? No meu comportamento perante a influência externa. E a influência externa é só uma fuga. O que o cigarro nos faz? Ele nos traz prazer. Ele vai dando uma sensação de Também já bem-estar. fumei, viu, gente? De 20 anos. bem-estar. Né? Isso é uma fuga, porque se eu estou buscando um prazer, se eu estou buscando o bem-estar, porque há um desprazer dentro de mim, há um mal-estar dentro de mim, e aí eu preciso vencer esse mal-estar. Eu preciso trabalhar o que está causando esse mal-estar em mim. Mas aí eu busco uma fuga, eu vou buscar um recurso fora, assim com a bebida, assim com tudo. Então, o que as leis pedem para nós? Olha, observe o que está te deixando infeliz, o que está te deixando triste, por que você se vai para uma festa, né? Estou dando um exemplo bem grotesco, você não fica feliz se você não beber. O que está acontecendo? Então, Luiz, o importante da sua vida é o quê? É a convivência com as pessoas, o relacionamento, o prazer em viver, ou você ainda vive em busca de fugir desse prazer e aí vai buscando esse prazer lá na bebida. Tá entendendo? Então a bebida é secundário. A gente tem que buscar o tudo, que é ela. ô Luiz, tudo vai evoluindo, né? Nós estamos falando aqui de bebida, de cigarro, mas hoje a gente tem um instrumento literalmente à mão O celular, que nos os faz jogos. fugir, né? Os Isso. jogos, tá aí essas app da vida, esses negócios aí, que nos faz fugir, que dá essa válvula de escape para a gente, né? Que a gente fica ali incluído ali dentro do celular o dia inteiro, dentro de casa, e a gente fica mesmo, né? E vai deixando de trabalhar o emocional, então não deixa de ser uma válvula de escape, né? Uma fuga. Vai usando só a questão motora. Onde está ligada a questão motora? O consciente, o ego. Vai usando só a questão motora, o momento, e vai indo, e não se liga a algo sublime, como eu falei, é o superconsciente. Tudo que nos inibe a se ligar a algo maior, pessoal, está travando o processo que a gente está vivendo terra a terra. A gente precisa dos 3 campos. Agora eu vou trazer aqui, já teve bastante reflexões, eu não vou conseguir passar todos os slides, eu já vou lá para uma mente e ela já está livre de tudo isso, tá bom? Então, vamos aí, só para a gente ter uma referência. Quando eu falo mente, de um ser, né? A gente já falou aí, espiritual, né? Mente é só alguma coisa. Vou passando aqui ao vivo, e são tantas coisas, e depois a gente vai trabalhar tudo isso. Vou pular todos esses slides que eu tinha colocado. E só uma reflexão para nós, eu poderia colocar várias coisas, mas me conta aí, antes de chegar na parte onde eu quero chegar para a gente conversar sobre algo aqui nesses 5 minutos, me conta aí, não precisa falar agora, quais são as suas preferências? Luiz, mas isso é ruim? Não importa, isso aqui são tudo externo, mas o importante é eu me ligo, por exemplo, eu gosto de ciências políticas, Luiz, eu gosto, é uma preferência minha, pô, legal, mas a pergunta que se faz, por que eu me ligo às ciências políticas, à política? Quais são as paixões e me liga a isso? São coisas boas ou ruins? Ruins no sentido, estou trazendo esses termos, pessoal, mas são imperfeições, eu preciso trabalhar, ou já são algo nobre? A religião e a religiosidade, por que eu me ligo a isso? São coisas boas ou ruins, as minhas tendências? Eu busco a religião para buscar um grupo para me sentir aceito, acolhido, ou não? Eu busco para realmente eu me transformar, ou eu quero fazer parte só do urubuzinho da Lulu e do Luiz? Esportes e competições. Eu gosto. Tudo isso, eu não vou falar um por um, mas a gente está ligado a alguns temas aí na vida. E por trás desses temas tem tendências.
tem inclinações nossas. A gente tem que se perguntar o porquê essas inclinações. Será que essas inclinações estão boas? Ou são imperfeições que a gente precisa trabalhar? Porque tudo isso são provas, tá bom? O dinheiro. Não, Luiz, eu sou muito disciplinado com dinheiro, eu não gasto nem comigo mesmo. Não, peraí, tem alguma coisa estranha. Ou não, eu não tenho disciplina, eu não faço nem conta, eu gasto ao léu mesmo, eu ganho X e gasto XX, né? Peraí, tem alguma coisa desequilibrada aí, né? Então a gente precisa trabalhar. Família, né? Tem gente muito apegada à família, para coisas boas e para coisas imperfeitas. A gente precisa ver isso aí. Sexo, assim, né? Gastronomia, tem gente que a vida é só comer. Tem outros que gostam de buscar alguma coisa boa dentro da gastronomia, mas tem outros que não. Então, a gente precisa se perguntar. E como a Elza falou, jogos e apostas. Mas celular tem a ver com jogos? Tem várias coisas que nos prendem. A gente, às vezes, está ali buscando competições, né, dentro desse mundo. Enfim, mas vamos aí. Opa, eu passei a parte. Desculpa, pessoal. Aonde eu queria chegar, e só para a gente finalizar. Ó, vou trazer uma pergunta de Kardec, eu vou ser bem breve, só para a gente entender um aspecto. Ele disse: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer os sentimentos contrários. Sentimentos contrários, ele está dizendo, é imperfeição, pessoal. Tem alguém que faz o bem sem vencer nenhuma imperfeição? Então, ele está perguntando se essas pessoas terão mérito, né? O legal e a resposta, em alguns pontos, a gente vai ver. Então, os espíritos falam assim para nós. As que não têm de lutar são elas em que o progresso, ou seja, a evolução, já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço. E suas ações lhe parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. É isso que eu queria pegar. Não vai dar tempo de passar tudo, a gente vai finalizar e eu só vou passar a atividade, mas vou deixar vocês falarem. Os espíritos que já venceram essa etapa, a gente está, vou chamar etapa, tá bom? Eles não estão mais presos aos mundos de provas e expiações, mas está em outra etapa. Tem várias etapas, mas não vamos andar muito, só vamos pegar eles que já venceram a etapa que a gente está. Eles são diferentes da gente, não são? Não? São, não é? São. Por quê? Porque no inconsciente desses espíritos, as provas que a gente está batendo a cabeça, para eles, é fichinha. Se alguém chegar e um espírito desse encarnar, e aí ele está ali e ele for rejeitado por alguém muito íntimo, ele for rejeitado, ou rejeitado em alguma coisa, esse espírito, ele vai ficar traumatizado com isso? Não. Não. Ele vai continuar fazendo. O bem para ele é um hábito, o bem é o E. Ele está aí a serviço, a trabalho. Está aí trabalhando. Luiz, quantos espíritos encarnaram assim? Olha, muitos espíritos encarnaram, mas tinha algumas coisas ainda no mundo de prova e expiação, já estava ali depurando, alguns já teve. Mas o espírito, o puro mesmo, ia encarnar para nos dar o exemplo, muitos espíritos estavam esperando esse momento para ver como ele ia se comportar. Ele mesmo disse isso. Ele disse para um povo lá, a gente conhece, assim, Abraão, vosso pai, porque Abraão é um nome muito forte, né? Abraão viveu ali 2000 anos antes de Cristo. E ele é tido como o pai do judaísmo, do próprio cristianismo, do islamismo. Abraão é tido como um pai, uma referência, mas estamos falando lá atrás no judaísmo. Quando Jesus falou isso, era 2000 anos antes Abraão tinha encarnado. Então, Jesus diz assim, Abraão, vosso pai,
exultou, né? Estava numa expectativa muito grande em ver meu dia. E ele viu e ficou muito feliz. E aí, aquelas pessoas falaram, você não tem nem 50 anos, 50 anos para 2000 anos. E viste Abraão, e Jesus disse, só antes Abraão existisse, eu sou. Então, antes da pessoa, não estou falando do espírito, antes daquela pessoa, e nós conhecemos como Abraão em Arná, Jesus já era perfeito. Então, vamos entender, Luiz, mas o meu psiquismo, a gente está comparando a Jesus? Não, nesse nível não vamos comparar. O psiquismo dele era outro. Ele passou por ingratidão? Passou, né? Ele passou por ingratidão, não passou? Ele passou por traição? Passou. São as provas mais difíceis aí para nós. Ele foi rejeitado, Luiz? Foi. O nome dele foi para a boca do sapo? Não. Foi. Ficou a maledicência, né? Ele tem pacto com o demônio, por isso que ele faz isso. Não, ele é isso, é amigo dos publicanos, ele faz isso. Ele não foi denegrido, não foi? Quando alguém fala mal da gente, a gente já fica nervoso, né? Estão falando mal de mim. Estão falando mal de mim. E Jesus falou lá para os discípulos, reuniu eles falando assim, e vocês? O que vocês acham de mim? Eu quero ouvir sobre isso. Então, o que vocês acham de mim aí? Ele estava educando, ele estava nem aí, os outros estavam falando dele, mas nós não, a gente tem essa carência. Porque o nosso inconsciente tem muita sombra, trazendo aí para a linguagem, eu já estourei o tempo. A gente tem que trabalhar a sombra, tem que deixar a sombra vir para a luz. Não vamos esconder as imperfeições, pessoal, não vamos. Daí para frente, nós vamos estudar muito. Não vamos esconder as imperfeições. Não tenha vergonha de si mesmo. Seja humilde. Humildade é reconhecer como se é e ponto. Luiz, no momento, eu sou assim. Se alguém me xingar, olha, eu fico com uma raiva tremenda. Se eu pudesse, eu extinguia aquela pessoa do mundo, eu acabava com ela. Eu ia cortando os dedinhos dela inteiro, para ela sentir dor. Coloca para fora, não para o mundo é cruel, para nós aqui no aprendizado. Eu sou vingativo, eu sou vaidoso, eu tenho uma imagem a zelar, Luiz. Se alguém falar mal de mim, aí mexeu com a imagem. Então eu tenho muita vaidade ainda. Eu sou muito ciumento. Então a gente precisa trabalhar essas coisas. E aí, vamos ir para a gente ir para o nosso encerramento e da parte do exercício e abrir também para vocês falarem, viu, pessoal? Eu me empolgo. Mas, olha, o nosso superconsciente tem muita informação. Tem muita informação. Não é eu que estou falando, não. Os espíritos te falam. Luiz, de onde você tirou isso? Dos estudos. A gente estuda, né? A gente precisa. Eles falam. E a gente tem muita experiência. A gente já pisou na jaca, não foi uma vez, não, foi muitas. E aquilo dá uma experiência para a gente. Quando a gente chega do outro lado, a gente não quer aceitar, aí vai, aí chega uma hora e tira as máscaras, a gente começa a ouvir esses espíritos, aí a gente começa a enxergar o em nós precisa ser mudado, aí a gente se prepara. Então, a gente tem muita coisa no superconsciente. Não vamos cortar a ligação, não, vamos trazer isso, Luiz, eu já tenho condição de me melhorar. Eu tenho forças para isso, mas não vamos esquecer o dragão, não. Vamos trazer as imperfeições para que a gente possa trabalhar. Tudo bem? Vou deixar um minutinho antes de passar o exercício. Alguém quer comentar alguma coisa? Estão entendendo, pelo menos? O importante é isso, né? Denise? Olha, Luiz, na verdade, eu gostaria de falar muitas coisas. Mas porque, assim, uma das coisas que eu gostaria de pontuar
é que aprendendo nas aulas que nós estamos tendo, eu estou conseguindo ter mais compaixão por mim mesma, compreendendo que ainda eu não posso exigir algo que eu ainda não consegui alcançar. Eu posso conseguir. Então, assim, eu estou conseguindo compreender que eu posso sim ter compaixão de mim mesma, né? Diante dos erros cometidos no passado, que eu não preciso me prender a eles mais, que eu posso crescer, que eu posso me liberar disso, porque eu tenho condições para isso. Eu não estou dizendo de erros dessa encarnação, não, estou falando de erros de outras encarnações que muitas vezes aparecem de tantas formas no dia a dia, né? Através de várias emoções e sentimentos, até comportamentos. E o que eu tenho conseguido assim perceber dessas aulas é que eu tenho conseguido, tenho tentado sentir compaixão, que eu posso sim me libertar de tudo isso. E isso me tem dado uma grande força e um grande ganho no sentido de não de conseguir tudo de uma vez, não é isso, mas de perceber, olhar as coisas sob um ponto de vista diferente. E a mim mesmo. Hoje, então, em relação à aula, eu percebi, tudo isso faz parte ainda de um processo evolutivo, né? E o quanto que eu posso alcançar ainda, né? Revisitando tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que ainda tem que ser feito, né? Trilhando um caminho diferente. Então, o que eu posso dizer é assim, que eu estou bastante emocionada, e o que eu tenho a dizer é muita gratidão por tudo que eu tenho aprendido e conseguido olhar de uma maneira diferente. Não trabalhar tudo de uma vez, não é isso, mas começar a olhar de uma maneira diferente. A mim mesma. E ter mais compaixão também. Não exigir tanto de uma coisa que eu ainda não conquistei, mas que eu posso vir a conquistar. Obrigada, viu? Legal, muito bom. A Kátia, Na realidade, Luiz, sou eu que ô, cliquei meu aqui. irmão, Tudo bem? tudo, uma Abraço tempo. em você na nossa querida Bahia. Eita. É rapidinho, né? Com tudo isso que né, você tá colocando para a gente, legal para caramba, né? Ficou mais claro, né? Aquele momento que a Joana fala para o Divaldo, falou assim, olha, Divaldo, quando terminar essa pequena jornada aí, rapaz, você vai ver que não é nada pelos outros. E tudo que aconteceu foi por você, né? Então, quando você coloca isso daí, na realidade, o Divaldo tinha que olhar para dentro dele, né? Tudo que ele passou, tudo que ele ajudou, aquele monte de gente que ele ajudou, não foi nada pelos outros, né? Foi justamente para ele, né? Entender lá a situação dele e melhorar cada vez mais para fazer assim, ó, fazer o bem pelo bem, não para os outros, né? Então, cara, isso daí ficou um pouco mais claro para mim, né? É bacana isso, né? É uma coisa Bom, assim que é muito rico, né? Uma informação muito rica. Obrigadão. É bom estar com bom. você. Muito. Um Eu que abraço bem agra- forte. eu que Boa noite. agradeço. Ô, Kátia, eu vi seu nome, né? Já achando que era você que ia falar, né? Eu sou Cátia 2, tá? Ela é Cátia A 1, eu sou gente até Cátia queria 2. pedir desculpa pela ausência, a gente está acompanhando, só que a gente estava muito atrasado, então estamos correndo atrás do prejuízo, mas eu falei, hoje nós vamos voltar presencial, porque Muito bom, né? Essas reflexões, eu estourei o horário aqui, viu, pessoal? Mas é muito bom, como a Denise falou, né? E pode falar também, Denise, pode desabafar, e a gente precisa, né? Porque a gente precisa ter essa compaixão com as nossas enfermidades, né? A gente é muito duro com a gente mesmo. E a gente tem que ter essa paciência, né? Primeiro, o auto-perdão, a gente vai falar muito sobre isso, né? Muito bom. Não vou tomar mais tempo, não. Vou passar o exercício aqui, né? Agradeço aí as observações de todos, né? Opa, deixa eu voltar aqui para apresentar e pelo menos o exercício para a semana. Rapidinho. Nunca foi pelos outros, né?
Nunca foi. É sempre por nós. Então, aí eu trouxe esse exame mesmo de consciência, como eu estou chamando, a gente precisa, né? Kardec vai fazer essa observação, falando, e o ser humano, quando fala de homem, é ser humano, né? Humanidade. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o unho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do e foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. Então, a gente precisa olhar as nossas tendências. Vamos fazer esse exercício? Quais são as minhas tendências? E vamos procurar. Ah, Luiz, mas como assim? Né? Por exemplo, né? Vou trazer uma coisa bem sutil, né? Eu tenho uma tendência muito forte, eu sou muito ligado a horários, sabe? Então, se combinar comigo 7 da noite, pode ter certeza que no mínimo meia hora antes eu vou estar. Eu tenho isso comigo. E isso, às vezes, até prejudica, às vezes é bom. Então, é uma tendência minha muito forte. Eu estou trazendo uma coisa mais sutil aí, né? São outros tipos de tendência, mas o negócio de horários, né? De chegar adiantado, eu tenho muito isso. Tem pessoas não. Tem pessoas que levam isso mais tranquilo. Chega ali faltando 1 minuto, para elas está tudo tranquilo. Então, eu estou trazendo um aspecto só. São muitas tendências que a gente tem. O importante é a gente numerar e depois perguntar intimamente o porquê eu sou assim. O que me leva? Isso é bom, isso é ruim? Isso está me levando, isso está me prejudicando, não está? Então, a gente fazer esse estudo, né? Trouxe só um aspecto, e veio na cabeça agora, pessoal. Eu sou assim, viu? Me conhece, minha esposa, coitada. Horário, comigo, se eu vou um voo, eu chego lá 2 horas antes, né? Tem isso comigo. Né? Mas você tem medo de perder, você está com medo de perder o quê, né? Então a gente precisa perguntar. Tem pessoas não, e chega até depois do horário, né? Aí já é um desrespeito, né? Cada um vai julgar, né, as suas tendências, né? Não é assim? Tem pessoas que não têm preocupação e vai chegar sempre atrasada, não é? Sempre atrasada. Então é uma tendência. E você chega sempre atrasado. Se fosse 1 hora ou outra, mas às vezes isso virou hábito. E esse hábito se condicionou o psiquismo da pessoa. Então tem alguma coisa por trás. Bem? Olha, eu agradeço a todos pelas últimas falas aí, né? Muito interessante. Então, parabéns, né? Eu só tenho a agradecer, porque quando, mesmo eles não falarem, eu sei que tem os mesmos pensamentos, né? Porque senão eu ia trazer outros tipos de pensamentos. Sempre quando alguém expõe uma coisa, a gente tem outros pensamentos, a gente coloca ao nosso, isso é natural. Tá bom, pessoal? Para finalizar, senão não paro de falar. Vamos firme nessa jornada, não é fácil, muitos de nós, né, a gente desiste mesmo, a gente é assim, vai começar uma outra, não, para mim não dá isso, depois eu vou fazer de outra forma, mas vamos firme, porque não é fácil. Olhar para dentro de si, procurar se melhorar e sem subterfúgio não é fácil. Mas eu digo uma coisa, né, como os benfeitores nos falam sempre, é gratificante depois, quando a gente tiver uma consciência maior lá, né, quando a gente sai desse corpo, né, e a coisa fica mais clara para a gente, e a gente superou um pouquinho assim. E esse pouquinho vai dar uma luz tremenda na nossa vida, né? Elias, lá atrás, caiu nas vaidades, matou outro, debochou, eles não tinha condição, mandou matar, depois, né? E aí imagina esse espírito. Depois sento vem ali e aí apresento, a gente conhece como João Batista, um espírito espetacular, né? Então a gente supera, pessoal, a gente supera. Ele matou quanto lá atrás? Só a gente sabe, né? 450. Isso está escrito lá na Bíblia. Ele mandou matar 450. Depois, quem foi escolhido para vir à frente, preparar? Um homicida. Então, isso mostra a sabedoria de Deus. Quando a gente quer se melhorar, vem, meu filho, vem de novo.
eu vou te dar a mesma tarefa. E agora você está mais preparado. Mas olha onde você tropeçou. Ele bebia, não? Não. Ele tinha uma vida, ele não iria nem comer carne, para você ter uma ideia. Ele não queria comer nada. A carne é ruim, Luiz? Não, não é nada ruim, mas aquele espírito se preparou dessa forma. Ele sabia os percalços onde ele caiu. Tá bom, pessoal? E Jesus nos abençoe sempre, a gente vença as nossas imperfeições todos os dias da vida, né? Um beijo aí no coração.